Você morreria pela sua família, mas você viveria pela sua família? Essa é uma frase que ela pode parecer meio esquisita, mas não sei se você sabe, no Brasil hoje, a principal causa de morte de homens acima de 40 anos são as doenças cardiovasculares, como infartos e problemas circulatórios. Essas doenças são responsáveis por 30 a 40% das mortes nessa faixa etária, seguidas aí por cânceres, como câncer de pele, câncer de próstata, câncer de pulmão, etc. Então a gente fala muito sobre morrer para minha família, me enfiaria na frente de uma bala pelos meus filhos, eu pularia na frente de um carro. Mas você faria uma atividade física todo dia por 1 hora e meia? Você melhoraria os seus hábitos alimentares? Você melhoraria a sua rotina de sono, seu estilo de vida para cuidar dos seus filhos? Porque assim, você se matar pelos seus filhos não significa que seus filhos vão viver bem no futuro. Porque se você morrer agora, como é que fica a sua família amanhã? E acho que essa é uma questão que a gente não presta atenção, né? Ó, eu vou cair de cabeça no trabalho para ganhar dinheiro, para fazer tudo, tá. Mas aí você vai adoecer e aí você não vai ver seus filhos crescerem? Ou você vai piorar a sua qualidade de vida e você não vai poder curtir ao lado dos seus filhos? Tem um dado aqui que eu acho que ele é muito louco, né? Que é quanto custa um funeral em São Paulo. As pessoas não falam a respeito disso. E acho curioso, a gente fala muito pouco sobre a morte. E a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a morte pra gente entender. Funeral simples em São Paulo, ele vai custar de 3,5 a 10 mil reais. Simples, tá? Bem simples. Se você for cremar, se você for fazer outras coisas, a gente pode falar aí de um valor que vai de 15 mil a 45 mil reais. Você tem 5 mil reais para enterrar seu pai agora? Se você morrer agora, sua família tem esse dinheiro guardado? Sua família for tentar te cremar, fazer tudo, vai custar uns 15 mil reais. Sua família tem esse dinheiro agora para cuidar dos custos que vai ter o seu funeral? Porque assim, morreu, bota na terra, já era. Não. A sua família vai velar você. Pior, a depender do quadro de saúde que você tiver, ou se você tem um câncer, que você tem uma doença que te leve para sua casa, que te deixe debilitado, você vai precisar de cuidador, você vai precisar de remédio, você vai precisar de idas e vindas aos hospitais. Às vezes o plano de saúde não vai cobrir um tratamento que você precisa. E às vezes você negligenciar a sua saúde vai ser justamente o que vai causar um problema gigantesco para sua família. A gente fala pouquíssimo disso assim, mas existem diversas famílias que após a morte de um ente querido tem que lidar com uma dívida daquela morte, e a dívida às vezes quebra a família, porque a família não consegue se pagar mais, a família precisa correr atrás, e além de ter que lidar com o luto, tem que lidar com o dinheiro que gastou ali naquele momento. Isso vai arregaçando a família no médio prazo. Quando a gente tá falando sobre morrer pela sua família, você precisa viver pela sua família antes. Então assim, a gente tá falando aqui de construir hábito saudável, caminhada, fazer um esporte, cuidar da alimentação, e fazer seus exames no hospital bonitinho. Pô, a gente vai falar de câncer de próstata. Câncer de próstata ainda mata muita gente no Brasil. E é um câncer que, se você for no hospital e você fizer os exames certos, na hora certa, 90% dos casos são curados. Mas muitas pessoas chegam no hospital justamente quando já é tarde demais. Então não adianta você morrer pela sua família se você não está disposto a viver pela sua família. A você fazer um mínimo. Porque pensa assim, eu vou me sacrificar aqui. Um exemplo aqui, pô, é cruel a realidade do brasileiro, mas a gente precisa falar. Você tem seu filho, tem sua mulher. Você vai trabalhar de entregador de moto. Tu vai, querer pegar o máximo possível de entrega, você vai fazer tudo correndo, tudo na pressa, atravessa farol vermelho, anda na contramão, faz tudo tipo de loucura pra você poder fazer o máximo de entrega pra conseguir fazer dinheiro. Se você dá de frente com um caminhão agora e você fica tetraplégico, como é que sua família vive? Você morreria pela sua família. Mas aí, você sofreu um acidente, qual vai ser o custo para sua família desse acidente? Então a gente precisa entender que a gente precisa viver pelas pessoas que a gente ama. Cuidar da nossa família não é só falar que você é o brabo, que você sairia na mão, que você se sacrificaria. Não, é viver pelas pessoas que a gente ama. É olhar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que dependem da gente, como um ambiente complexo que tem diversas necessidades e como a gente consegue suprir aquilo. É sair um pouquinho do lugar comum de frase de efeito de coach de internet, sair um pouquinho de frase de efeito de red pillzinho, de masculinista, e começar a olhar e entender quais são as necessidades e demandas reais da nossa família. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui algumas dicas de como você pode fazer para cuidar melhor da sua família. Então, fica ligado, tá começando Conversas Difíceis.
Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite aqui nesse canal. Se você não é inscrito por aqui, gostaria de convidar você pra se inscrever, clica no botãozinho pra se inscrever, deixe seu like e bora falar um pouquinho aqui sobre família. Vamos falar aqui de dinheiro? Que isso daqui é loucura, tá? Dados recentes do Banco Central mostram que a gente chegou num nível recorde de endividamento das famílias. A gente tá aqui com 70 a 80% das famílias endividadas no Brasil. Mas o endividamento, ele é meio que... Eu vou falar uma coisa muito absurda aqui, mas o endividamento é meio que comum no Brasil. Porque esse endividamento, às vezes, é um financiamento, às vezes esse endividamento é cartão de crédito, é um parcelamento um pouco mais longo. Então, famílias endividadas no Brasil não deveriam ser uma, nossa, tá endividado. Não, às vezes tá com uma dívida contida. O que a gente precisa olhar é pra inadimplência. A inadimplência tá chegando a quase 30% no Brasil. E aí, a gente tem dados também que dizem que 12,7% desses endividados não têm condições do pagamento total. Então a gente tá falando de pessoas que estão endividadas, que não vão conseguir pagar e vão ficar mais endividadas ainda, porque elas não vão conseguir pagar aquilo que elas estão devendo. Certo? E quando a gente vai olhar esses números de endividamento, a maioria é famílias que têm até 3 salários mínimos. Mas a classe média, né, que ganha aí entre 5 a 10 salários mínimos, tá sendo a faixa que tá mais se endividando recentemente. Ou seja, a classe média está se endividando. Então, o comprometimento médio da renda hoje é papo de 30% com dívidas atrasadas que duram até 65 meses. Então a gente está falando de pessoas que estão endividadas, pessoas que estão tentando pagar suas dívidas, pagar seus empréstimos, pagar seus financiamentos, e isso compromete papo de 30% da sua renda. E aqui é a questão que a gente precisa falar sobre educação financeira. Educação financeira não é você achar que precisa vender tudo para fazer day trade, não é você sair comprando Bitcoin, não é você achar que você comprar cards Pokémon como investimento é o melhor jeito de você administrar seu dinheiro. Educação financeira é você entender que não dá para você gastar mais do que você ganha para você poder viver. Então é sempre entender que você precisa estar um degrau abaixo. O problema é que hoje no Brasil, quando a gente está falando aqui de 3 salários mínimos ou de 5 a 10 salários mínimos, são pessoas que estão vivendo ali, às vezes, na altura da régua, assim. Às vezes o cara nem tá tendo muito luxo, é que não tá conseguindo pagar o básico. Vá no mercado hoje, tente pagar o básico e veja o que acontece. Então a gente precisa entender que, principalmente nesse momento, você não ter um controle financeiro é loucura. Não ter um controle financeiro, não entender pra onde o dinheiro vai, como o dinheiro é gasto, você entender que às vezes certos luxos, eles não podem ser a regra, eles têm que ser a exceção da exceção da exceção da exceção. Ah, mas vou sair pra ir pro shopping... vou deixar de sair para ir do shopping? Vai precisar achar um lazer um pouco mais barato, ou vai ter que tornar isso menos recorrente, ou quando for ao shopping vai ter que gastar menos. Eu vou no shopping ali uma vez a cada mês para comprar uma coisinha. Que coisinha que é? Como você vai? Tentar achar outras formas de lazer, principalmente se sua família está endividada. Tem muito o que fazer. O problema é que a gente às vezes se enfia em dívida, a gente se enfia em problema, e a gente quer manter o mesmo lifestyle que enfiou a gente naquele problema. Você olha para suas contas, você vê que sua conta tá ruim, e você fala, putz, tá ruim, né? E só que você tá vivendo o mesmo estilo de vida que fez você ficar com a conta ruim. Aí a conta não fecha. A conta não fecha. Pô, se você se endividou com aquele estilo de vida e você ainda tá endividado, isso é loucura, né? A gente fala aqui sobre reserva financeira e fundo de emergência. Você precisa ter um fundo de emergência. Você precisa muito ter um fundo de emergência. Isso aqui é loucura, não tem como você não ter. Pô, falei um caso muito simples, né? Eu tive todos os equipamentos meus. No ano passado eu danifiquei eles junto, porque eles estavam numa mala, a mala acabou molhando. Eu perdi notebook, perdi tablet, perdi Kindle e perdi minha impressora de fotos, que é uma coisa que eu uso pra uma decoração minha aqui. Perdi tudo, velho. Numa coisa só, numa tacada só, assim, pá! Lá! Cara, o que eu fiz? Eu tinha uma reserva de emergência. Falei, uma merda, fiquei triste pra cacete, né? Queria muito uma permuta pra me ajudar nisso daí, não consegui. Mas falei, eu preciso disso pra trabalhar. Fui lá e comprei um notebook novo, comprei um iPad novo, comprei a impressora nova, comprei o Kindle novo. Não comprei todos ao mesmo tempo, senão era loucura. Mas fui comprando ali o que dava, com preço legalzinho, fui ficar dando uma pesquisadinha e acabei comprando porque eu tinha uma reserva justamente pra isso. Era pra isso que eu tinha reserva. E nem reclamei muito. Falei, não, minha reserva de emergência é feita pra emergência, ponto. Meu pai passou uma serra no celular dele, te falei isso? Semana passada. Filha da puta, ele cerrou o celular dele. Mas por quê? Porque ele tava... A gente acha que ele deixou... Em vez dele desligar a serra, ele só puxou ela da tomada.
E quando ele foi ligar a serra de novo, o celular dele tava perto dela, a serra ligou no celular dele. Eu achei que era intencionalmente. Não, ele não. Não. E aí agora eu tive que comprar um celular novo pro meu pai. É emergência, faz parte. Entendeu? O dinheiro é justamente por isso. Eu torço pro meu pai não serre de novo o celular dele. Mas meu pai, ao longo da vida, me ajudou várias vezes comprando coisas pra mim, então não tenho muito o que reclamar. Então, assim, é justamente pra isso, né? Então a família, ela precisa estar pronta. E aqui, eu tô falando de besteirinha, mas, cara, se você é demitido agora, como é que fica a sua família? Se você tem uma doença agora, tem uma crise, nada disso avisa antes de chegar, não, tá? Seguro de saúde é importante também. Seguro de invalidez. E aí, e além de tudo, assim, isso, cara, evitar dívida de consumo, isso aqui é o básico, né? Mas também ensinar a sua família como gastar dinheiro, né? Como lidar com o dinheiro, isso é muito importante, né? Não adianta só você querer controlar, você querer não sei o quê, mas você não falar sobre dinheiro da sua família. Você olhar pra sua família e falar assim, gente, como é que a gente tá gastando dinheiro? Pra onde tá indo o dinheiro? Como tá indo o dinheiro? Como está acontecendo o dinheiro? É importante, sabe, você olhar pra isso com uma atenção necessária. Porque é exatamente isso que vai impedir que sua família quebre. Então, assim, você poder conversar isso. E quando a gente tá falando de dinheiro, eu sei que muitas pessoas às vezes falam, mas meu trampo não dá dinheiro suficiente e tal, eu precisava fazer alguma outra coisa. Então, às vezes, você precisa tirar suas ideias do papel. E acho que a gente tá num momento muito bom, porque agora o carnaval já passou, o ano tá começando e tá rolando o mês consumidor na Hostinger. A Hostinger é o melhor lugar para você criar um site profissional em poucos minutos, de maneira barata e muito simples, sem precisar ser um desenvolvedor. Você consegue fazer o seu site, loja, portfólio, projeto, tudo isso sem muita complicação e gastando pouco. Você consegue criar seu site em minutos. Tudo que você precisa fazer é descrever sua ideia e o criador do site, ele vai criar o seu layout com imagens, texto, e aí você vai personalizando com o editor de arrastar e soltar. Então aí aquele blog, aquela loja virtual que você queria criar, fica pronto rapidamente. Você consegue fazer tudo no seu celular em poucos passos, sem conhecimento técnico. E o mais legal é que é tudo mobile friendly. Então, o site que você desenvolve, ele funciona tanto no computador como no celular também. Além de ser líder de mercado, a ajuda da IA para você criar o seu site também, a Hostinger tem diversos outros diferenciais. Eles têm servidores Lightspeed no Brasil, melhor custo-benefício no mercado, todos os servidores são em SSD ou NVMe, eles têm backup diário no plano Business, que é importante para quem atualiza o site com frequência. Eles têm 30 dias de garantia, eles têm nota 4.9 de 5 no Google My Business, com mais de 5.500 avaliações. Eles têm inteligência artificial como aliada para você criar o seu projeto, e usando o cupom Castrinho na Hosting você tem 10% de desconto na hora de assinar o seu plano. Então é uma chance perfeita para você assinar o plano Business e tirar o seu projeto do papel e ajudar a sua família. Então, dá uma olhadinha no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, conheça a Hostinger e tire suas ideias do papel. Quer começar a trabalhar para você? Começa criando seu espaço online. Eu falei de dinheiro, eu falei de segurança, né, de estar vivo, mas acho que tem uma parada que a gente fala muito pouco, que é uma segurança emocional. Sua família precisa ser, a sua casa, o ambiente que você vive, precisa ser emocionalmente previsível, né? Uma família precisa entender que existe uma segurança psicológica, que existe um porto seguro, que o rolê não é uma montanha-russa de humor, né? Você precisa saber o ambiente que você vai entrar, que vai estar tudo bem, que vai estar tudo tranquilo, que você vai poder, que seus filhos vão poder conversar com você, que vocês vão ter jantares, que vocês vão conversar. E a família, e a construção emocional de uma família acontece nisso. E eu falo pra você, assim, eu como uma pessoa que cresceu num lar disfuncional, com pais que estavam se separando e brigando, cara, minha família era uma montanha-russa. Minha casa era uma montanha-russa emocional, era terrível. Então tinha dia que tava tudo bem falar sobre o problema, tinha dia que não tava tudo bem, tinha dia que eu sentava no jantar, meus pais começavam a gritar um com o outro, tinha dia que não tava legal, tinha dia que minha mãe ficava brava com meu pai e gritava comigo, tinha dia que meu pai tava bravo com o trabalho e gritava comigo. Então a casa vai virando uma armadilha emocional, você vai cada vez mais olhando e falando assim, opa, peraí, tô aqui não é um lugar que eu tô bem. Então você vai se tornando cada vez uma pessoa mais fechada, mais afastada, mais reativa. E uma família não pode ser isso. Você quer falar que você protege sua família, mas sua família não pode contar com você pra falar sobre um problema? Ou não pode falar sobre um problema sem que você estoure, sem que você brigue, sem que você gere um problema? Eu desenvolvi uma parada, que até já falei aqui no canal, que eu, durante muito tempo, eu aprendi que se eu tivesse um problema, era mais fácil eu lidar com o meu problema sozinho do que lidar em casa. Que eu levasse pra casa, eu teria dois problemas, que é o meu problema e o jeito como minha família reagiria. Então era mais fácil eu tentar resolver meus B.O. sozinho. Só que com 13, 14 anos de idade, significa que você faz mais merda do que coisa certa.
Sua família confia em você? Seu filho pode falar um problema pra você sem que você seja escroto com ele? Pesquisas mostram que apenas 50% dos responsáveis frequentam todas as reuniões escolares. 26% vão a algumas e quase 20% a nenhuma, com falta de tempo, obviamente. Olha o país que a gente vive. Então você não sabe às vezes nem como tá sendo seu filho na escola. A mesma galera ali que reclama que olha o livro que meu filho tá lendo na escola, olha o professor de história quer doutrinar o meu filho. Você vai numa reunião da escola, porra. Nem sabe o que seu filho faz. Nunca sentou pra fazer a lição com seu filho. Não faz a menor ideia do que tá acontecendo com seu filho dentro da escola. Muitos pais que o filho é vítima de bullying não sabem que o filho é vítima de bullying. Muitos pais que o filho é o bullying não sabem que o filho é o bullying. Diz que sabe o que tá acontecendo. O cara manda o filho da escola pra se livrar dele. E aí é muito doido, né? Quando a gente vai falar sobre assédio e abuso à criança, a maioria delas acontecem dentro de casa, por amigos ou parentes próximos. Só que a criança é tão fechada emocionalmente por causa daquele lar que ela não confia pra falar com o pai e com a mãe do que tá acontecendo. Então, esse aspecto emocional, ele é muito importante e também o aspecto intelectual. Como é que é o aspecto intelectual da sua família? Você é uma família que conversa sobre outras coisas que não seja TikTok, televisão, futebol? Você incentiva os seus filhos a estudarem? Você incentiva os seus filhos a aprenderem sobre dinheiro, sobre negócios, sobre o que eles querem fazer da vida? Ou não? É um lugar intelectualmente fechado? O quanto você incentiva o aprendizado? O quanto você incentiva o empreendedorismo? O quanto você incentiva a curiosidade? E pior, né? É a questão do exemplo. O quanto que você é o exemplo para os seus filhos? O quanto que os seus filhos veem, nossa, meu pai é esforçado, é dedicado, estuda. Porque eles vão aprender pelo exemplo. Não tem muito o que fazer. Ah, queria que meu filho estudasse. Tu não abriu um livro, pô. Nunca abriu um livro na vida. Ah, meu filho usa muito celular. Tu faz o quê quando você chega do trabalho na tua casa? Ah, mas seu filho não pode ficar no celular, mas você fica a noite inteira no celular? Ué, tá querendo o quê? Quer que seu filho seja melhor que você? Se você não mostra pra ele o que deveria estar fazendo? E aí também, cara, papo reto aqui, segurança com a parceira. Cara, como assim você quer construir uma família? Tem a mulher, tem seus filhos, trata sua mulher que nem merda, trata sua mulher como se fosse um trampo, trata sua mulher como se fosse um sacrifício. Pô, seu filho olha pra relação sua com sua mulher e fala assim, não sabe, seu pai ama ou odeia a mulher dele. Pô, sua mulher é pra tratar bem, é pra ter carinho, é pra cuidar, é pra resolver o conflito sem humilhação, sem grito, sem ressentimento. É pra poder dar amor, é pra poder ter um ambiente de amor, de afeto. Pô, você tem filha mulher, qual que é o exemplo que você tá dando pra sua filha? Do jeito que você trata a sua mulher? Porque a gente normaliza o que a gente vê dentro de casa. Você vê uma coisa dentro de sua casa, pra você entender. A visão de mundo que o seu filho vai ter muitas vezes do que é uma família, ela começa dentro da sua casa. E muitas coisas que a gente vê dentro de casa, a gente trata como que é o normal na rua e nas nossas relações. Então, se a sua filha mulher vê você esculachando sua mulher, ela vai achar que é normal o namorado dela esculachar ela. Ah, não, meu pai e minha mãe tratavam assim, né? Ficaram juntos 30 anos, pô. Então deve ser normal, né? E às vezes não tem conhecimento do mundo que vai resolver isso. Vai precisar de muita terapia, de muito aprendizado. A pessoa vai descobrir depois, fala, não, isso, meus pais não... Aquilo ali dos meus pais não era normal, não. Então é importante a gente entender isso, assim, do que a gente normaliza, do como a gente trata. Pensa que família é muito isso, e até mesmo sua esposa, eu gosto muito da família. Beleza, mas você não dá um trato na mulher, não leva a mulher pra sair, não valoriza ela. Essa mulher vai terminar com você, porra. Essa mulher vai terminar com você. E tempo de qualidade, né? A gente tá falando de família, né? Não é só o núcleo próximo, são outros. Seus pais vão morrer uma hora ou outra. Como é que você tá passando tempo com eles? O que você tem feito com eles? Você vai deixar seus pais morrerem com você sem ter falado as coisas que queria ter falado, sem ter feito as coisas que queria ter feito, sem poder expressar o que você poderia ter expressado, ou vai deixar tudo ir mal resolvido pra você sofrer o resto da sua vida com o que você não resolveu? O que você cria de disparo? Tô sem tempo, tô sem tempo. Irmão, saiu Stranger Things, você viu todos os episódios. Corinthians vai jogar, você tem tempo. Não é que você não tem tempo, é que você não prioriza o seu tempo para aquilo. Eu aposto que se eu falar qualquer coisa agora, você fala, não, mas eu vi um jogo, eu vi não sei o que, eu fiz não sei o que lá. Mas você não prioriza a sua família para aquele tempo. Então, o quanto você quer fazer coisas com a sua família, quanto você vai ver e vai ficar com a sua família. E aqui eu quero falar sobre segurança, tá? Quando você fala sobre segurança, o cara vai falar, eu quero ter uma arma em casa para defender minha família, eu quero lutar jiu-jitsu para defender minha família, eu quero sair no soco, eu quero ter uma faca. E aí? Acho que, é um pouco no fracasso da sociedade que a gente vive, né? Quando a gente precisa olhar para esse tipo de atitude e não pode confiar nos órgãos públicos e nas forças de segurança que a gente paga
para poder cuidar da gente, significa da falência de uma nação, né? Mas não é passo disso que eu quero falar. Mas assim, quando eu falar de segurança, olha que loucura. Eu falo assim, você se preocupa com a segurança da sua família? Você vai pensar no bairro que você mora, no condomínio que você mora, se você tem arma em casa ou não, se você sabe trocar soco ou não. Você vai pensar em tudo isso, se o muro é alto ou não, se tem cerca elétrica ou não, se tem prego, crocodilo, fosso, lança-míssil. Você vai pensar em tudo isso. Você sabe primeiros socorros? Se teu filho engasgar agora, como você faz a manobra de Heinrich para tirar a parada de dentro da barriga dele? Se seu filho se cortar agora, o que você faz? Seu filho quebrou um osso, como é que você age? A gente não tem noção nenhuma de primeiros socorros. Nenhuma. Vou contar uma coisa real pra você assim. É mais fácil teu filho quebrar um osso do que um bandido pular dentro da sua casa. E olha que a gente tá no Brasil, tá? E é muito fácil um bandido pular dentro da sua casa no Brasil. É mais fácil seu filho se cortar num prego enferrujado do que alguém tentar invadir sua casa. Só que a gente não se preocupa com isso. A gente trouxe um cara aqui pra gravar um podcast, não sei se já foi ao ar no lançamento desse vídeo, acho que não, que é o Marcão, né? O Marco é um enfermeiro, treina jiu-jitsu comigo, a gente fez um episódio inteiro sobre primeiros socorros. E eu fiquei chocado como a gente não conhece nada sobre primeiros socorros. Se tua mãe infartar agora, o que você faz? A gente não tem noção nenhuma, e isso é segurança. Você vai ligar pro SAMU, vai ligar pro bombeiro, vai pegar enfiar sua mãe no carro e vai pro hospital, como é que você vai guiar ela? Então assim, a gente não tem noção nenhuma sobre o que protege a vida das pessoas que a gente ama. Olha que loucura, uma segurança básica. Então a gente pensa, de novo, eu acho que o homem às vezes, ele tem uma parada que ele é muito feito pra pensar nessa coisa meio performática, né? Vou dar meu grito de masculinidade aqui na minha comunidade masculinista, que eu sou o brabo, que eu sou o pá. E a gente esquece de olhar para coisas muito mais sutis, enraizadas no nosso dia a dia, e que vão tirar da gente as pessoas que a gente ama, ou vão afetar as pessoas que a gente ama. Acho que assim, a maior segurança que você vai dar para sua família é você ser financeiramente inteligente, emocionalmente estável, intelectualmente curioso e responsável. Responsável, entender, opa, o bem-estar disso daqui é responsabilidade minha. Como é que eu prezo pelo bem-estar disso daqui? E a ideia é essa, assim, é transformar sua casa, sua família num ecossistema que vocês consigam ir juntos por muito tempo. Bem, com segurança, zelando um pelo outro. E não achar que você performar um ideal de masculinidade que é bonitinho no Instagram, mas não serve de porra nenhuma na sua casa, é o ideal a ser seguido. Foca mais em como cuidar da sua família agora, em coisas simples, e muito menos do que parece ser legal, parece ser bonito, ou que um coach falou na rede social. O que sua família precisa? É isso que importa. Meu nome é Edson Castro, essas são Conversas Difíceis. Valeu.